Hoje é sexta, 27 de janeiro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias com análise da coletiva do técnico Luiz Castro. Ontem, após a vitória do Botafogo por 2-0 em cima da Portuguesa da Ilha, o técnico alvinegro, ele conversou com a imprensa e falou sobre muitos temas. Separei alguns pontos aqui sobre as falas do nosso técnico após a peleja. 2-0 Botafogo, em que coloca a gente em uma situação de 2 vitórias e 1 derrota no Campeonato Carioca. A única derrota aconteceu ainda com a equipe comandada pelo técnico Lúcio Flávio. Com Luiz Castro, a tendência é que o Botafogo jogue todas as partidas no Campeonato Carioca ou com seu time titular ou com seu time reserva. E para o clássico contra o Fluminense, domingo, nós teremos muito provavelmente a equipe titular, porque ele falou que vai rodar o time. A tendência é que ele coloque os melhores jogadores do Botafogo em campo. Vamos ouvir daqui a pouco as principais falas do técnico Luiz Castro aqui nesta nossa análise da coletiva. Luiz Castro conversou ontem com a imprensa por volta ali de uns 15 minutos após a vitória do Botafogo por 2-0 contra a Portuguesa da Ilha no estádio Luso Brasileiro. O resultado foi importante, o segundo tempo interessante e o técnico glorioso falou em relação ao desempenho da equipe, comentou sobre qual time vai a campo contra a equipe do Fluminense no próximo domingo no estádio Mário Filho às 18 horas e também muito sobre se o time vai jogar como no Campeonato Carioca, se ele não tem receio de não se classificar para a Copa do Brasil. E ele falou que os objetivos do Botafogo são Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. Ele tem encarado realmente o Campeonato Carioca como uma pré-temporada e é algo que nós também temos que encarar. A gente tem que analisar jogo a jogo, jogadores, mas temos que entender que o Botafogo trabalha ali desde o dia 8, 9 de janeiro. São quase 20 dias de uma preparação. O time está começando um trabalho, o time está começando ali a ter um corpo visando a temporada de 2023. Então vou separar aqui e colocar para vocês alguns pontos. O primeiro, quando o Luiz Castro fala dos 2 tempos distintos em relação à vitória do Botafogo. Ouçam aí. Vocês sabem que nós estamos a fazer estes jogos oficiais ainda em regime de pré-época. Eu disse-vos que a pré-época teria normalmente 5 a 6 semanas e que nós, ao longo dessas 5 ou 6 semanas, o que é que tem como objetivo uma pré-época? Tem como objetivo dar sensivelmente os mesmos minutos a todos os jogadores do elenco. Dentro daquilo que são os objetivos da pré-época, foi claramente cumprido, porque dos 11 jogadores que iniciaram o jogo, 10 deles foi o primeiro jogo oficial que fizeram, oficial e amigável que fizeram praticamente. Tínhamos feito um antes do primeiro oficial, portanto é o segundo jogo que eles fazem. É natural que a carga do jogo, quer emocional, quer a nível técnico, tático e físico, tenha uma carga diferente quando é o primeiro. Foi aquilo que se sentiu ao longo da primeira parte, mas os objetivos foram cumpridos, foi dado tempo de jogo a mais jogadores, o grupo segue bem, segue a trabalhar forte, não temos olhado unicamente para os jogos, que é como nós normalmente fazemos ao longo da semana de trabalho, quando é campeonato, quando vai ser o Sul-Americano e mesmo a Copa, temos olhado sim para aquilo que é necessário aportar à equipa neste momento da época, que são muito mais coisas do que aquilo que vai ser ao longo da época. E é isso, objetivo cumprido, fundamentalmente porque no meio de tudo isto que eu acabei de dizer, conseguimos os 3 pontos, que é sempre o objetivo primeiro de cada jogo. Outra fala do técnico Luiz Castro é referência ao jogo de domingo contra a equipe do Fluminense. E ele deixa claro que o Botafogo deve jogar com seus melhores atletas na partida contra a equipe das Laranjeiras, que ontem empatou com seu time alternativo com o Boa Vista. Ouçam aí e olha, é aquilo mesmo que a gente planejou aqui no canal, até que eu tô bom de planejamento a respeito do Botafogo. Time reserva hoje, time titular contra o Fluminense e na próxima semana, ali na quinta-feira, talvez ele repita uma equipe ali alternativa visando o jogo no outro final de semana, novamente com o time titular. Ele vai variar o time alvinegro nas próximas rodadas do Campeonato Estadual. Pelo menos é isso que tem parecido. Ouçam aí. Sim.
Hoje jogaram uns, domingo jogaram outros jogadores, vamos acumulando o tempo de jogo a todos os jogadores do elenco, para quando começar o Brasileirão, quando a Sul-Americana chegar, quando a Copa do Brasil chegar, termos todos os jogadores em condições. A meritocracia, eles sabem que é algo fundamental para mim, é o ponto de ordem do meu trabalho, é a meritocracia, dar os lugares a quem merece através do seu trabalho ao longo da semana. Neste momento ainda é algo que eu me preocupo, essa meritocracia, mas não é algo que seja dominante nas minhas escolhas. O que é dominante nas minhas escolhas neste momento é o tempo de jogo que eu tenho de dar a todos os jogadores, para todos eles chegarem em condições, quando esse 100% de meritocracia chegar, ser entregue em função de todo o trabalho desenvolvido até esse momento. Outra fala que eu separo aqui do técnico Luiz Castro é a respeito do foco. Tem risco dele rodar o elenco e o Botafogo não conseguir uma vaga na Copa do Brasil? E o técnico botafoguense teve uma fala muito forte e muito sincera. O alvo do Botafogo, e eu concordo muito, são as competições ali a partir de março. O Botafogo não pode se dar ao luxo de perder jogadores por contusões, você ficar com o elenco desfalcado de algumas peças, porque exagerou em 2 jogos consecutivos no Campeonato Carioca, que rigorosamente não vale nada. Tem que ficar entre os 4 e com certeza o Botafogo conseguirá ficar e vai para uma vaga ali na Copa do Brasil, ainda mais jogando ou com o time titular ou com o time reserva. E tá certíssimo o Luiz Castro, e o planejamento do Botafogo também está corretíssimo sobre esse tema. Ouçam aí essas falas do nosso técnico. O que nós não podemos colocar em risco é aquilo que é o trabalho da equipa ao longo de uma época desportiva. E isso é feito tendo como objetivo ganhar títulos, tendo como objetivo conquistar apuramento para a Libertadores, e é nesse caminho que eu já referi quando começou a época. Não me desvio 1 milímetro daquilo que lhe disse ao longo da época. A rotação do elenco mal fosse, que o Botafogo fosse servido por jogadores que não podem jogar um Carioca porque hipotecam o Carioca, então é melhor saírem do clube. Portanto, na minha opinião, todos os jogadores são fundamentais para a época. Eu gosto muito do meu elenco, não gosto da A, B ou C, gosto muito do meu elenco, defenderei o meu elenco até ao limite da minha permanência no Botafogo. Portanto, não há A, não há B, não há primeiras, não há segundas, não há nada. Para mim, há jogadores que trabalham bem durante a semana e são premiados no jogo oficial, dentro do campo. Como eu lhe disse, ainda não estamos nesse momento, e como não estamos nesse momento, ainda não estamos a fazer 100%, mas jamais tomarei decisões que façam com que o Botafogo não seja qualificado para uma meia-final, primeiro do Carioca, e depois de jogarmos essa meia-final gostaríamos de chegar à final, e de chegar à final gostaríamos de um dia ganhar. Esses são os nossos objetivos, que não são postos em causa por que acabei de dizer. Obrigado. Tamo juntos, fogo neles, pra cima deles fogão, sempre fogão. Aqui é um canal feito de botafoguense pra botafoguense. Tá?